Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pablo Mendes e estamos aqui na nossa série Revisando a Legislação de Trânsito para Concurso. E hoje nós vamos falar sobre as atribuições dos CETRANs e do CONTRANDIF. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito e o CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então a diferença aqui está apenas na sigla, pois as atribuições são as mesmas. Os CETRANs representam os estados e o CONTRANDIF representa o Distrito Federal, certo? Então, são conselhos, são órgãos normativos, são órgãos consultivos e órgãos coordenadores. São conselhos, mas a nível estadual ou distrital. Se são conselhos, como a gente viu quando assistiu a aula sobre CONTRAN, eles têm membros e também têm presidentes. Então, os membros e também o presidente dos conselhos estaduais de trânsito ou do Conselho de Trânsito do Distrito Federal são nomeados pelos governadores dos seus estados e do Distrito Federal. Então, os governadores nomeiam os membros e os presidentes. Esses membros, eles precisam ter uma reconhecida experiência na área de trânsito. E o mandato desses membros é de 2 anos. Essas informações elas constam no artigo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. Sobre as atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF, aqui nós vamos falar sobre as principais atribuições. E as atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF estão dispostas no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro, que são estimular e orientar a execução de campanhas educativas. Veja que, diferente do CONTRAN, não temos uma atribuição de regulamentar essas campanhas ou de criar cronograma de campanha, apenas de estimular e orientar, claro, dentro das suas áreas de atuação, dentro dos seus estados, né? Também temos como atribuição, que é uma atribuição de coordenação, lembrando que os CETRANs, eles são órgãos normativos, órgãos consultivos e são órgãos coordenadores. Tem suas atribuições lá no artigo 14 do CTB. Então, dentro das suas atribuições também está acompanhar e coordenar as atividades da administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos. Então, o CETRAN, ou o CONTRANDIF, como é no Distrito Federal, eles têm a atribuição de acompanhar, junto aos órgãos de trânsito dos seus estados ou do Distrito Federal, todas essas atividades. Então, é competência dos CETRANs, dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Também temos como atribuição dos CETRANs indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física. Senhores, eu sei que a expressão não se usa mais portadores de deficiência física, pessoa com deficiência, mas ainda consta dessa maneira lá no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é atribuição do CETRAN indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores. Então, a banca que vai fazer a análise ali das pessoas com deficiência que são candidatos a se habilitarem, ela vai ser composta por diversos membros e um deles é representante do CETRAN ou do CONTRANDIF. Também compete ao CETRAN dirimir conflitos sobre a circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. De repente, uma cidade ou duas cidades têm ali uma situação de conflitos quanto à circunscrição de suas vias,
ou mesmo vias que cortam uma cidade, saber se era é uma rodovia ou uma avenida, ou se é de competência do órgão estadual, ou se é de competência do órgão municipal. Também compete ao CETRAN informar ao CONTRAN sobre o cumprimento das exigências previstas nos parágrafos 1 e 2 do artigo 233. Essa informação aqui do artigo 333 é o seguinte: quando da vigência do Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos precisavam estar estruturados, principalmente os órgãos executivos de trânsito dos municípios. Os municípios eles precisam estar integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, passar por um processo, pois antes do Código de Trânsito Brasileiro atual, eh, os municípios eles não tinham competências explícitas para garantir uma segurança viária. Então, se os municípios não estavam prontos, a legislação previu que esses municípios precisavam passar por um processo de integração, reconhecido popularmente como o processo de municipalização do trânsito. A municipalização do trânsito faz o município se integrar e poder cumprir todas as suas atribuições, ela deve ser verificada, todo esse processo deve ser coordenado pelo CETRAN do Estado ou o CONTRANDIF, quando se tratar lá do Distrito Federal. Então, o CETRAN é que vai informar o CONTRAN que aquele município, que aquele órgão municipal está pronto para exercer suas atribuições, está cumprindo todas as normas previstas. As normas estabelecidas aí para a municipalização, a integração do município ao trânsito estão previstas lá na Resolução 811 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito. Beleza. Também a atribuição do CETRAN a julgar recursos interpostos contra decisões. Entender assim, é que eu estou resumindo, certo? Então, o CETRAN ele também atua como um julgador. Vamos ver quais as situações que o CETRAN pode julgar. A primeira é o julgamento relacionado à CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Então, os CETRANs eles vão julgar recursos quando nas situações em que os candidatos sejam considerados inaptos de forma permanente nos exames de aptidão física, mental e psicológica ou psicológica. Então, digamos que um candidato vai fazer um exame para tirar a primeira habilitação, ou mesmo para renovar sua habilitação, ou mesmo para mudar de categoria. E no exame de aptidão física, no mental ou psicológica, se constar ali uma inaptidão permanente, cabe a este candidato, ele tem direito a recorrer. E onde é que ele vai interpor um recurso contra essa decisão do órgão executivo de trânsito do Estado? Lá no nosso querido CETRAN. Então, o CETRAN ele que vai receber o recurso. Então, o DETRAN ele vai lá, decide que aquele candidato ele está com alguma inaptidão permanente, aquele candidato tem o direito de recorrer. Ele vai recorrer onde? Vai recorrer no Conselho Estadual de Trânsito. E também os CETRANs e o CONTRANDIF, eles têm a competência de julgar recursos contra as decisões das JARes. O que são as JARes? As JARes são as juntas administrativas de recursos de infrações. Elas são vinculadas a cada órgão executivo que tem a competência de aplicar penalidades. Então, digamos que um órgão executivo de trânsito, seja do Estado, da União, opa, última forma, seja do Estado, seja do município, aplica uma penalidade, o cidadão ele tem o direito ao recurso, ele vai recorrer junto à JARE daquele órgão. Se a JARE indeferir aquele recurso, o cidadão ele tem direito a uma segunda instância, a um segundo recurso. E ele vai recorrer contra a decisão dessa JARE. E o local para ele recorrer é no CETRAN. Mas o CETRAN ele funciona aqui como segunda instância apenas para
as penalidades aplicadas por órgãos executivos de trânsito dos estados e dos municípios. Ou seja, o CETRAN ele só funciona como segunda instância para julgar recursos de JARes vinculados aos órgãos de trânsito dos municípios e para os órgãos de trânsito dos estados e da União, professor. Os órgãos de trânsito da União, tanto o DENIT quanto a PRF, a segunda instância trata-se de um colegiado especial. Então, não tem como recorrer no CETRAN por uma decisão da JAR e da PRF. Até porque a PRF é um órgão, é uma instituição ligada à União. O CETRAN só tem competência dentro do seu estado. Então, essas são as principais atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF, e nós ficamos por aqui. Para o vídeo ficar bem rápido, estudem e fiquem com Deus.